Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio da nossa live Gente de Resultado e hoje o nosso tema é manutenção predial. Lembrem sempre que essas lives estão sendo dirigidas aos nossos seguidores que vêm cobrando constantemente alguns temas e à medida que esses temas aparecem, a gente convida as pessoas adequadas para darem o parecer sobre o assunto. E hoje nós teremos a participação do engenheiro Silvio Pereira. Ele é professor, ele é engenheiro de manutenção, coordenador de engenharia e manutenção hospitalar. Tem especialização em estruturas de concreto. E o que vocês quiserem saber, fiquem à vontade, porque ele está aqui hoje para esclarecer as dúvidas e eu tenho certeza que não serão poucas, porque o pessoal já vem perguntando desde cedo sobre a live de hoje. Eu espero que vocês gostem bastante e agora eu vou convidar. Enquanto eu convido, por favor, apertem no aviãozinho aí e indiquem para os amigos de vocês, porque eu acho que vai ser útil para muita gente. Um minutinho só. Boa noite, Moisés. Boa noite, Danilo. Silvio, seja bem-vindo. Doutora Monique, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Eu que acompanho sempre suas lives, hoje estou participando de uma. Que bom. Sua Pois presença é é. muito bem-vinda e Que bom, vista por todos os nossos seguidores. que bom, Silvio, que por bom. favor, se apresente. E o áudio tá ok? Tá ótimo aqui para mim, tá? E Então aí, tá tá bom. ouvindo bem? Tá, sim. Ah, Tranquilo. ótimo, ótimo. Ok, pode Então, fazer a sua apresentação. bom, para quem não me conhece, meu nome é Silvio Pereira, sou engenheiro civil de formação da Universidade Católica, né, cria da Católica. Sou especializado em projetos de estruturas, né, execução e projeto de estruturas. E nos últimos anos aí, minha vida deu uma repaginada, né, que eu entrei nesse mercado de manutenção e operação predial. Então, a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre essa experiência frenética, tensa e intensa de cada dia. Então, comece dizendo como é que você chegou na área de manutenção predial. Então, eu participava do gerenciamento, da construção e gerenciamento de uma obra de grande porte aqui em Salvador, lá no ano de 2014, de 2012 a 2015. Em 2015, a obra tinha terminado e eu estava arrumando quase as malas, né? E chegou uma empresa para fazer a manutenção desse prédio, desse empreendimento, na verdade, que era um complexo predial. E nessa brincadeira, naquelas visitas de reconhecimento, de final de obra, eu conheci a gerente responsável desse contrato de manutenção, que era um contrato de facilities, e ela me convidou um dia para conversar. Silvio, você que participou da obra, queria conversar um pouco com você para saber um pouco dessa construção. Realmente é um prédio arrojado, a gente está preocupado como entrar para fazer a manutenção desse prédio. E nessa conversa eu acabei ficando para trabalhar com ela na empresa de manutenção, no contrato de facilities, e fiquei 4 anos nessa manutenção predial. E aí foi o início, né, da minha carreira como engenheiro de manutenção e operação. Na verdade, a minha função lá era coordenador de manutenção. Nós tínhamos uma equipe de 260 colaboradores, uma equipe multidisciplinar. Tinha gerente do contrato, que era a responsável, né, pelo contrato. Abaixo dela, eu era o coordenador de operação, então tinha toda uma equipe técnica multidisciplinar que diariamente eu coordenava. Engenheiro de automação, engenheiro eletricista, mecânico, civil, equipe de conservação e limpeza, serviços de apoio e por aí vai. Então, foi uma miscelânea de serviços completo. Foi um facilities, na verdade, completo. Então, pessoal, para quem não conhece, né, o facilities, o que é o facilities? É uma terceirização de mão de obra especializada, né? O facilities ele surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 60, na época que, principalmente referente a instituições bancárias, né? Na época dos cartões de crédito, então, assim, com foco na terceirização. E você vê que não é novo, né? Não é, agora, muito pouco conhecido no Brasil, né? O facilities. Então, Monique, eu passei 4 anos, né? E o que é muito engraçado é que você implantar um processo de facilities em um prédio recém-construído não é fácil. Parece fácil, prédio nosso, lindo, tudo novo, não é simples. Não Justamente existe. por
ser novo, né? Você Exato, precisa montar exatamente. toda a padronização e o processo de Exatamente. manutenção. Começar do zero, na verdade. Então, você tem um cliente exigente, era um cliente muito exigente, né? E a gente tinha que, inclusive, só para você ter ideia, gerenciar garantias de obra. Era nosso escopo, né? Então, não é só fazer a manutenção. E aí, realmente foi um laboratório, foi uma escola que eu tive no aspecto de manutenção predial e operação, porque todo mundo fala manutenção, acha que é só fazer a manutenção do painel elétrico ou do motor. Não, existe uma rotina. Exatamente. Existe uma rotina operacional também. E o gestor de manutenção, para ele ter bom resultado, ele precisa, junto com a sua equipe, separar o que é manutenção de operação. São coisas totalmente diferentes. A operação, ela foca na performance dos sistemas, dos equipamentos. O elevador está funcionando, qual a taxa de falha dele, enfim. A manutenção, não. A manutenção, quando não corretiva, que é o que a gente deve sempre evitar, ela é uma manutenção planejada, você tem um cronograma de manutenção que você deve acompanhar e cumprir dentro da periodicidade definida no plano de trabalho. Isso. Sobre essa questão do planejamento, então o que a gente pode deixar aqui de dica? O primeiro passo para quem trabalha na área de manutenção seria programar, planejar todas as atividades que precisam ser executadas para manter o bom funcionamento da edificação. Perfeito. Um pouquinho antes disso, você precisa catalogar todo o parque de equipamentos que você tem na instalação. Primeira regra, catalogar todos os equipamentos, sistemas. O ideal é que você chegue no setor de patrimônio, peça uma lista atualizada do que você tem de ativo dentro da edificação e compare no campo para ter a certeza. Primeira coisa, que você precisa conhecer sua instalação. Você só faz gestão quando você tem controle, quando você tem um banco de dados, e aí você começa a enxergar o volume de serviços, a qualidade dos equipamentos, se são equipamentos que já estão com sua vida útil comprometida, ou se são equipamentos novos. Então, a primeira coisa é catalogar o parque de equipamentos. Certo. E aí, além disso, você precisa analisar as condições dos contratos, né? Perfeito, perfeito. Porque os contratos são fechados, muitas vezes antes de você chegar para realizar a manutenção. E às vezes tem contratos que, por exemplo, existe a substituição de peça por parte do contratado. Perfeito, exatamente. E aí você vai ter esse desembolso. Muitas vezes não, você é obrigado a arcar com esse custo. Sim. Então, até quando você vai planejar o desembolso para manter os equipamentos em operação, você precisa saber, em média, quanto você vai gastar, quanto você precisa ter de recurso disponível para manter o funcionamento desses equipamentos. Perfeito. O gestor, primeiro, ele tem que já chegar com a filosofia que ele precisa quebrar aquela cultura do sempre foi assim. Mas sempre deu certo. Sempre foi assim. É o mais difícil. Eu não vou mexer na empresa XYZ porque ele me atende muito bem, nunca tive problema. Quando você pega o contrato, o cara não fornece uma peça para você, ou peças a partir de tal valor financeiro ali, é o cliente que tem que fornecer. E quando você faz uma pesquisa de mercado, você observa que é um contrato que está extremamente com custo alto. Você pode enxugar esse contrato. Defasado, o profissional chega num nível de serviço que ele oferece, já que o cliente está satisfeito dessa forma, para que inovar? Para que buscar tecnologia? Não preciso. Todo mês o meu dinheiro ali está garantido, porque sempre foi assim e sempre deu certo. Então, primeira regra, quebrar a cultura do sempre foi assim e sempre deu certo. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser atualizado, tudo pode ser entendido de uma forma diferente. Depende do cenário que você se encontra, das condições contratuais. O contrato não pode ser leonino, o contrato tem que ser um contrato de ganha-ganha, o cliente tem que ganhar também. Não adianta você ter um equipamento que só aquela pessoa oferece aquela peça. Então, você está refém daquela pessoa. Isso. Então, sempre buscar no mercado possibilidades, porque da mesma forma que existem equipamentos redundantes, ou seja, dois equipamentos no mesmo sistema, você tem que enxergar à sua volta o plano B, entendeu? Não pode ficar sempre refém de uma pessoa. Tem que ver também a disponibilidade no mercado local, né? Porque muitas vezes atende bem uma região e não atende bem outra. Isso acontece muito com empresas que têm sedes em cidades diferentes
e acha que aquele fornecedor vai atender com a mesma Exatamente. presteza que em outras regiões. A gente sabe que Exa não é assim, né? Então tem que ter exatamente. cuidado também com isso. Às vezes tem sempre uma empresa que é campeã em qualidade em atendimento numa região que não tem Sim, a mesma qualidade na outra. A gente tem sim. que avaliar caso a caso. Exatamente. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, Silvio, é assim, o que é que você sente em relação aos condomínios? Porque aí você está falando de manutenção predial de empresas que já têm um cunho Isso. comercial, que entende, que Exato. tá faz parte do nicho do mercado, manter aquela equipe de manutenção, ter o controle, e empresas de alto porte, né? A gente está falando aí. Sim, Mas quando a sim. gente vai, por exemplo, para um condomínio, Exato. que as Olha, pessoas e muitas vezes a gente percebe que o pessoal é um senhor aposentado que está tomando conta. Aí sim, tem um administrador que ganha salário mínimo, não tem aquele conhecimento muitas vezes, afinco, não está atualizado com o mercado. E às vezes a gente acaba, porque nós somos consumidores também, né, no condomínio, a gente sim. acaba pagando Perfeito. por essa ineficiência, né? Perfeito. Olha, esse assunto tem mudado bastante, inclusive mudado para melhor, tá? Inclusive, hoje em dia já existe a função do síndico profissional, né? Antes era um membro eleito do condomínio que se elegia síndico. Hoje não, hoje as coisas estão mudando. Por quê? Porque a gente sabe que a burocracia é grande. Para você garantir uma segurança operacional, que os seus sistemas funcionem bem, que você cumpra os planos de manutenções recomendados por fabricantes e até pelo próprio manual da construtora, né, que é o manual de uso, operação e ocupação que você recebe no final da sua obra, você precisa, no mínimo, que o gestor da manutenção ele entenda um pouco de gestão predial, de gestão de engenharia, de gestão de serviços multidisciplinares. Então, isso tem mudado agora de uma forma ainda, no meu ver, bem lenta. Eu acho que essa cultura precisa ser mais aflorada, porque é um nicho de mercado, não é um serviço simples, tá? Por mais que as pessoas não valorizam, não vou gastar com manutenção, mas não fazem ideia das mágicas que o gestor tem que fazer para aquilo funcionar, para você garantir que todo dia, quando você chega do trabalho, seu elevador está ali perfeitamente esperando para você subir para o seu apartamento. Na falta de energia da concessionária, seu gerador vai entrar dentro daqueles segundos que ele está programado. Sua água, no momento do banho, o seu tanque não vai faltar água para você tomar seu banho. Então, de modo geral, as pessoas não fazem ideia da loucura que é você garantir uma rotina operacional e de manutenção dentro de uma edificação. Inclusive, né, a gente tem aí na parte de incorporação, há uma obrigatoriedade em entregar o manual do proprietário. Perfeito. Que contempla todas as garantias, todas as notas fiscais referentes aos equipamentos comprados, algum material que tem uma garantia com a durabilidade maior do produto. Então, assim, muitas vezes as pessoas recebem aquilo ali e colocam na gaveta. Sim. Não em prática, né? Sim. Algumas empresas vão além, elas mandam até um plano de manutenção que está de acordo à NBR de desempenho. Sim, perfeito. 575. Perfeito. E o que a gente vê, eu que trabalho com perícia, avaliação de imóveis, é que muitas vezes existem lides judiciais em que o condomínio aciona a incorporadora por uma falta de... por um problema que deu infiltração, por exemplo, na fachada. E aí a gente detecta que foi porque o rejunte soltou, porque tem mais do que o tempo previsto para recuperação daquilo ali, né, da manutenção do rejuntamento, e aí acaba infiltrando por aquele ponto e eles querem responsabilizar o incorporador. Então, sim, até nessa questão do fornecimento do manual do proprietário, a empresa consegue se resguardar esse tipo de manutenção corretiva. Perfeito, perfeito. Porque se seguisse a risca o que está previsto, não teria esse tipo de problema. Perfeito. E mais, cada proprietário, cada dono de imóvel, ele tem um papel de fiscal perante ao síndico. Ele tem que sim cobrar ao síndico, olha, você está cumprindo as recomendações de manutenção discriminadas no manual de uso e operação do imóvel, você tá contratando empresas especializadas tecnicamente para as nossas manutenções.
Então, é papel de cada morador, porque é o seu ativo que está ali, é o seu investimento que está ali. É um sonho de alguns anos, inclusive, Da vida, às que vezes. da vida, às vezes, tem pessoas que quantos anos levam para poder conseguir comprar a sua casa própria. Então, não é por uma negligência de um profissional ou de uma pessoa que entende ser a pessoa ideal para ser síndico que você vai colocar isso a perder, entendeu? Então, eu acho que cada morador, ele tem sim a responsabilidade de fiscalizar e cobrar a pessoa que está à frente da administração do seu empreendimento. Com certeza. A André Auster aqui participando, dizendo que concorda plenamente com as informações quanto à manutenção predial. Ele, como incorporador, sabe o problema que a gente tem para dar manutenção nesses apartamentos, nesses prédios. Exatamente, André. Isso aí, André. Você que é um construtor, um empresário da área aí de construção, sabe muito bem a responsabilidade que você tem, inclusive, ao oferecer um produto aí. Oi, agora sim, Monique. Agora sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Pronto. Estou ouvindo. O André está trazendo uma informação aqui, ó, que ele disse que tem uma tendência em unificar o manual de unidades privativas e comuns. E tomara que seja feito para ser o mais simples possível e seguir uma linha só de manutenção. Acho que isso facilita para os profissionais. Com certeza, com certeza. Agora, Silvio, me tira uma dúvida. E esclareça para todos aqui os participantes. Existem 4 tipos de manutenções. Perfeito, perfeito. Nós temos a preventiva, a corretiva, a proativa e... Preditiva. Exato. Você poderia falar um pouquinho sobre elas? Vamos lá. Bom, uma dica que eu deixo para cada profissional que quer ingressar na área de manutenção é que leia a NBR 5462, tá? Que é uma norma que fala exclusivamente de manutenção, confiabilidade e manutenabilidade, tá? Lá você vai aprender o que é, de forma conceitual, cada tipo de manutenção. O que é durabilidade, o que é confiabilidade, o que é intervalo entre falhas, enfim. Do ponto de vista conceitual, você enxerga o âmbito da manutenção de uma forma diferente. Mas falando aí sobre os tipos de manutenção, nós temos a manutenção corretiva, como você mesmo mencionou, que é uma manutenção, é uma intervenção que se faz após um problema, uma pane no equipamento, quebrou um equipamento, então você precisa agir corretivamente para restabelecer aquele equipamento na sua condição de uso. A manutenção preventiva já é uma manutenção que você estabelece uma periodicidade de intervenção. É algo mais planejado, é algo que a gente trabalha de uma forma mais econômica, vamos dizer assim, que a gente vai falar sobre isso mais na sequência, mas a preventiva, você trabalha de forma planejada. A preditiva é um plus, é algo a mais. Você consegue, de uma forma precoce, detectar possíveis falhas no equipamento. A exemplo, em um painel elétrico, você faz uma análise termográfica e você consegue diagnosticar um ponto quente este que pode, lá na frente, desencadear um problema, um curto-circuito. Então, você consegue, de uma forma precoce, já entender o comportamento ou estabelecer uma probabilidade maior de falha ou não para aquele equipamento ou sistema. E a detectiva, como você também falou, é mais uma extensão da preditiva, vamos dizer assim, né? Você trabalha de uma sistemática de análise e controle dos seus equipamentos em função da performance que esses equipamentos atuam diariamente. Por exemplo, você tem uma central de água gelada que o set point de projeto, você insufla a água gelada a 7 graus e retorna mais ou menos a 14, 15. Se um belo dia você chegar na sua central e verificar que você está insuflando água a 10 graus, ou seja, você tem uma perda de desempenho, né, de cara aí, analisando friamente o painel de controle do seu equipamento. Então, você começa a tentar entender o que está acontecendo com aquele sistema. Tá? Então, você
é uma forma mais de detecção, uma forma mais de análise com uma sistemática técnica que difere do comportamento normal do sistema ou equipamento. Qual foi o pior caso que você já pegou até hoje em relacionado à manutenção? Putz, na verdade, a gente brinca o seguinte, quando você faz manutenção, primeiro que você tem hora para entrar no trabalho, para sair é só Deus que sabe, entendeu? Porque Problema. pode acontecer qualquer coisa. Mas existem alguns fatos inusitados. Recentemente mesmo, muito engraçado isso, que no final de semana eu folguei na sexta para comemorar um ano de casado, né? Muito engraçado. Aí, pô, tava curtindo e tal. Aí na sexta-feira à noite, meu encarregado me liga, Silvio, rapaz, as coisas aqui não estão boas, não. Eu já fiquei assustado. Falei, o que foi que houve? Não, porque o transformador aqui tem uma bobina que está superaquecendo e vai parar o ar-condicionado do hospital inteiro. Ai, meu Deus. Moral da história. À noite que eu iria comemorar um ano de casado, eu passei conversando com o meu encarregado, entendeu? Mas resolveu o problema. Então, aí você começa... Também tudo na vida tem um lado bom e ruim, né? No outro dia você fala, pô, realmente, minha mulher... Era a mulher que eu tinha que casar mesmo. Ela entendeu a situação, é parceira... e resolveu o problema, entendeu? Então, o engenheiro de manutenção, ele tem as mesmas qualificações de um médico, né? Ligou, chamou para cirurgia, já era. Você tem que, de cara, quando você consegue um emprego na área de manutenção, comprar um criado mudo para apoiar o seu telefone celular, que ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o sono, como é que fica? É como se tivesse um filho, né? Então, exato. Você precisa acordar. Então, no começo, você não dorme, você fica pensando no site. Poxa, hoje eu não consegui, eu vi um barulho estranho naquela bomba de combate a incêndio, será que vai dar merda? Aí seu inconsciente fica, meu Deus, pô, eu teria que ter visto isso. Mas aí depois você começa a entender que isso faz parte da sua vida, entendeu? E parece que você e a instalação se torna um mecanismo só, entendeu? Mas assim, gente, não é o fim do mundo. No final tudo dá certo. Você não está querendo concorrência desse jeito, né? Tá só falando coisa ruim. Não, mas é importante falar a verdade, entendeu? Agora, assim, uma dica que é muito importante é você cercar de pessoas sérias, entendeu? Você precisa de bons profissionais, de pessoas sérias, pessoas que entendam a sua preocupação. Observa, imagina, você é responsável pela manutenção de um hospital. Beleza, separa o ar-condicionado de um hospital inteiro. Pô, é muito sério. Você tem vidas lá dentro. Você é responsável pela manutenção predial de um edifício comercial com 5.000 pessoas que trabalham diariamente. Então, assim, só pelo peso do negócio, você precisa entender que é sério a coisa, entendeu? Não é uma obra que deu 5 horas, escureceu, você vai para casa, no outro dia começa tudo de novo, entendeu? Não é funcionalismo público, né? Que vai lá, bate o ponto e vai embora. Exato. Você tem que ter aquele compromisso, né? E a disponibilidade, principalmente, para atender a qualquer hora. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, tá, pessoal? É um nicho de mercado que eu acho, no meu ver, eu sou engenheiro civil, observa, né? Existiam aí conceitos de que manutenção é para engenheiro mecânico ou eletricista. Não necessariamente. A gestão de manutenção pode ser feita, sim, por um profissional habilitado e que conheça de gestão. Você vai, como o próprio nome diz, você vai gerir um processo. Você sabe que você precisa, no ar-condicionado, de um plano de manutenção, operação e controle, que é o famoso PMOC atualizado, validado por um engenheiro mecânico, e anualmente você precisa validá-lo toda vez que surgir um equipamento novo no site. Você sabe que as paradas de subestação devem ocorrer uma vez por ano, sim, por profissional habilitado, por engenheiro eletricista acompanhando as atividades, com emissão de RT, emissão de laudo. Né? Você também tem que saber que uma vez por ano você precisa fazer o laudo de SPDA, é uma exigência normativa. Então, assim, você passa, Monique, a realmente ser um gestor de processo, entendeu? E você vê que as coisas acontecem, mas, volto a repetir, com pessoas sérias do seu lado. Né? Não tem espaço para... Não tem espaço para amador. Você tem que ter pessoas que realmente conhecem. Tem muito aventureiro aí que quer vender serviço, mas duvide de quem sabe fazer tudo, entendeu? Duvide. É isso que eu ia te falar. Uma das características, né, uma habilidade que o engenheiro de manutenção precisa ter
é essa facilidade na comunicação, no trabalho em equipe, porque você não faz nada sozinho. Tudo você Nada, precisa nada. do auxílio de quem é expert naquela área ali. Você tem que confiar Exatamente. num técnico, você tem que pegar uma indicação Exatamente. boa de profissionais para que seu trabalho não seja prejudicado, porque você Exatamente. responde. Você responde Exatamente. criminalmente, você responde Sim. civilmente. A gente viu na última live as nossas atribuições. Então, tanto para Perfeito. quem está na fiscalização, quanto para quem está na coordenação ou na elaboração de pareceres, de laudos técnicos, tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade no que vai Não tenha dúvida. assinar e É. no trabalho que vai ser feito. Isso Exatamente. precisa ficar claro. Existem profissões que você já existe uma exposição já de cara, né? Então, a engenharia, a gente sabe que é uma das profissões que requer, sim, muita responsabilidade, muito cuidado, pelo peso que você tem perante o que você faz e oferece, né? Então, é uma responsabilidade, de fato, muito grande. E essa parte voltada à mecânica, como é que você vê essa interação entre engenheiro mecânico e engenheiro civil no trabalho de manutenção? As responsabilidades estão bem divididas ou é um trabalho ali em equipe mesmo? Então, eu acho que o gestor de manutenção, ele precisa ter em mente que todo o trabalho dele é voltado em cima de um planejamento. Planejamento planejamento de manutenção. Eu sugiro que, assim, eu aconselho que se faça uma divisão por oficinas, né? Você cria dentro do seu processo 4 oficinas, que são as principais oficinas. A oficina da civil hidráulica, pode estar andando junto, a oficina da mecânica, a oficina da elétrica e, em alguns casos, a depender do porte da edificação, a oficina da automação. E junto com essas oficinas, você precisa criar planos de trabalho. O engenheiro mecânico, ele precisa cumprir o plano de trabalho dele, o plano de manutenção. Ele sabe que uma vez por mês ele precisa fazer jateamento e limpeza em serpentina dos equipamentos de ar-condicionado. Existe uma OS, né, uma ordem de serviço ou uma ficha de manutenção preventiva que ele precisa estar cumprindo. É claro, esse cumprimento está associado a um planejamento de manutenção que previamente deve ocorrer. Entendeu? Então, assim, não há por que existir divergência de entendimento ou desgaste entre as duas áreas. Em nenhuma área, na verdade. Desde que você tenha um processo, volto a repetir, porque hoje em dia se fala muito em processo, mas pouco se faz. Porque é muito papel, é muita, vamos dizer assim, é muita conversa, mas nem muita gente tem isso na prática. Você não faz ideia como é difícil implantar uma sistemática de planejamento e manutenção. Primeiro que hoje em dia ninguém quer gastar. E no Excel é coisa de doido, não funciona. O ideal é que se contrate um softwarezinho para fazer essa gestão. No mercado existe vários softwares hoje que faz, você entra com input de dados e você consegue sim extrair bons resultados a nível de planejamento e manutenção. Inclusive sinalizar, né? Precisa fazer, porque a gente não Sim, consegue gostar de tudo, né? Uma agenda hoje, nem exatamente. a gente lá da gente toca o tempo inteiro, é muito complicado. Exatamente. Uma coisa também que é muito importante dentro do site é você, ao conhecer a edificação, né, através do credenciamento dos equipamentos, como eu falei, da lista de equipamentos, você estabelecer uma sistemática de sistemas críticos. Por que sistema crítico? Você não vai tratar um circuito elétrico de uma tomada igual um disjuntor dentro de uma subestação. Então, estabeleça uma sistemática de sistema crítico. Vamos entender, eu conheço o meu site, eu tenho 500 equipamentos. Dentro desses 500 equipamentos, o que é sistema crítico? Vamos ter um olhar diferenciado para o sistema crítico. Subestações, por exemplo, sempre é sistema crítico. Sistema de combate a incêndio, sistema crítico. Tanques de água potável, é um sistema crítico. Então, você começa a criar ênfase, né, nesses sistemas e você observa que, de quebra, você reduz aí seu problema em 80%. Aí você entra depois para aqueles sistemas de baixa criticidade, entendeu? É importante deixar claro que o gestor da manutenção também não pode enfatizar demais, porque gera um ciúme na própria equipe. Tem isso. Você tem que fazer um trabalho aí de gestão de pessoas absurdo, porque
tem situações que o eletricista ele se acha mais estrela do que o manutencista, porque ele lida com alta tensão. O manutencista faz pintura, então ele se acha mais importante. Mas, na verdade, ele não é mais importante. Todo mundo é importante no processo. Mas você tem que criar um conceito, uma filosofia de criticidade, até para você ter uma resposta mais eficaz no que é mais crítico, que tem um potencial de parar um prédio, de gerar um grande impacto, de comprometer o funcionamento daquele espaço. Então, isso é importante também. Agora vamos tocar no assunto delicado. André vai participar com certeza. O que você me diz, doutor, quando você tem uma reforma de uma edificação e que você precisa fazer um retrofit, uma adaptação, um ambiente novo? E aí você pega os projetos existentes. Nossa Senhora. Você já entendeu onde eu vou chegar, né? Mas você pega os projetos existentes e em cima desses projetos você executa o projeto de reforma. E quando você começa com o processo de demolição, de retirada de drywall, de forro, e nada do que você imaginou está no local. Nossa Senhora, isso dá até uma historinha, né? Era uma vez. Mas vamos lá. A gente pode falar do que é o processo ideal e como geralmente acontece, né? Eu ia pedir para você falar o que deveria ser feito, o que acontece e como é que resolve. Exato. O ideal é que se crie um comitê aí com um projetista que seja um projetista atuante. Por que eu estou dizendo projetista atuante? Se tratando de uma edificação existente, ele precisa catalogar tudo que existe no hospital, por exemplo, no hospital, no prédio, enfim, qualquer estabelecimento que ele esteja. Até porque a base de dados que ele tem de projeto não necessariamente está atualizada. Uma vez que a gente sabe que os layouts acontecem, às vezes, a sala do diretor tem uma tomada na parede da direita, mas ele quer que acrescente mais 10 tomadas na parede da esquerda. Então, aquela base de dados que o projetista tem de 2 tomadas na parede da direita, esquece. Não atualiza mais. Então, aí você já tem um incremento aí de carga naquele circuito. Geralmente é no mesmo circuito elétrico, se for na elétrica. E aí começa a fazer uma análise de carga e você pode chegar em um momento que você tem uma configuração totalmente adversa daquela configuração do projeto base. Então, exatamente. E mesmo edificações de pouco tempo de construído, tá? Porque, entenda também, existe, eu não vou dizer culpados, mas existe uma série de situações aí. O próprio cliente, na maioria das vezes, ele não tem uma equipe técnica residente que consiga atualizar em tempo real todas as suas modificações. Então, custo? Beleza. Custo, exato. E ninguém quer contratar SBIOT, vamos fazer SBIOT. O projeto só executa se tiver aprovação do setor de engenharia do local, da manutenção. Esqueça, isso não tem. O ideal seria ter exato, teria que ter um comitê de obras, né, vamos chamar assim, onde nesse comitê obrigatoriamente estariam participando membros do projeto, membros da manutenção, e se já foi definido ou não uma etapa de construção, o próprio construtor. E o primeiro passo não é fazer obra, não é mostrar que as coisas estão acontecendo como o cronograma diz. Tem que entender se aquilo realmente vai funcionar, né? E aí você começa a verificar as diversas interferências que aquilo vai te trazer lá na frente, tá? Então, criar um comitê, um comitê de obras de ampliação e reforma, com foco em interferências. Isso eu acho muito válido. E caminhar junto aí de forma segura, em tempo real, para que as interferências sofridas, que serão inevitáveis, elas não gerem um transtorno dentro da instalação. Porque imagina você, para interligar um equipamento novo, tenha que parar todo um andar de um prédio em funcionamento, né? Então, por que está acontecendo isso? Isso não foi estudado na fase inicial de projeto. O projeto está indicando apenas interligar em tal lugar, mas não fala como, de que forma. Então, o próprio construtor também, no meu ver, ao receber o projeto, ele precisa ter esse olhar crítico. Sim.
porque depois vai sobrar para ele. Ele vai pleitear um aditivo, pode ser que ele tenha êxito nesse aditivo, pode ser que não. Depende muito da negociação, do cenário que aquela situação se encontra, da fundamentação técnica que ele tem para defender que aquilo é aditivo e não uma falha de projeto. Então, Monique, é um assunto bem complexo, viu? Eu acho que, como eu falei, dá várias histórias esse tema aí. Viu? Tá. André deu a sugestão aí de acrescentar no escopo do contrato do projetista que ele faça o as-built. Sim. Mas o problema é quando a gente não tem esse controle e as reformas estão sendo feitas aleatoriamente por empresas pequenas e que esse as-built não seja reportado a quem de direito para que se tenha esse histórico, né? Isso que acaba dificultando bastante o nosso trabalho. Mas, André, brincadeiras à parte, eu acho que o proprietário deveria também, ao contratar o projetista, falar que o projeto deverá obrigatoriamente ser elaborado dentro do próprio site. Porque, na maioria das vezes, você contrata um projetista de outro estado. E aí, ele precisa de uma informação mais detalhada, ele vai ligar para quem? Manutenção. Aquela parede mede 2,10 ou 2,20, entendeu? E aí, você começa a descentralizar uma informação de extrema importância para a confiabilidade do seu projeto, entendeu? Entenda, às vezes a pessoa da manutenção também, ela está de saco cheio, ela não tem a obrigatoriedade de munir o projetista de informações para a elaboração do projeto. Isso é um papel do projetista. Aí a gente tem que entrar com a galera que está assistindo aí, meus arquitetos de plantão, para dar um suporte a gente na compatibilização também, né? No cadastro. É importante esse serviço, que é muito bem prestado pela classe e que são nossos parceiros, né? No suporte absurdo que eles dão, fazendo esse tipo de trabalho que normalmente é o escopo deles. E engenheiro não gosta muito de trabalhar no AutoCAD, né? Se não tiver um software bom para ficar desenhando no CAD é complicado. O pessoal aí falando que passa por isso. A gente entende, a gente sabe como é. Eu entendo cada lágrima derramada. Né? Nosso dia a dia e, por exemplo, eu já tive caso de uma sexta-feira ter que voltar para a obra correndo porque teve um vazamento e entrou água no poço do elevador. Pois é. Né? E aí a gente tem que ter nossos contatos que prestam serviço 24 horas por dia para a gente sair do sufoco, né? Exatamente. Mas é isso, não é uma receita de bolo, né? A gente precisa entender caso a caso. Falando também, Monique, voltando aí para o foco do tema da manutenção. Uma coisa que eu observo muito é a cultura do bom atendimento. O gestor de manutenção, ele precisa entender que cada setor dentro da empresa é o seu cliente. E só para relembrar aos empreendedores, aos gestores, o cliente sempre tem razão. Total. Então, assim, vocês precisam tratar bem o seu cliente. Eu tenho 1.492 clientes, porque cada funcionário que não seja da manutenção, eu entendo que é um cliente meu. Vai ter uma demanda Exatamente. E eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender se aquilo que ele está pedindo é um absurdo, é uma asneira, ou tem uma fundamentação, e se aquilo que ele está pedindo eu consigo atender de imediato, ou se eu tenho que negociar com ele um prazo de atendimento. Então, o mercado é extremamente deficiente de gestores de manutenção que entendem os demais setores como cliente. Ele acha, eu sou manutenção, não tenho nada a ver. Não, você tem tudo a ver. Você está ali porque você precisa prestar o serviço para aquele outro setor. Você é atividade meio, você não é atividade fim. E é isso que eu ia complementar aqui. Imagina quando tem aqueles setores que tem o processo, abre o chamado. Quando chegar na sua vez, eu lhe atendo. Enquanto isso, você tem que também rastrear quais são os problemas mais críticos para dar uma celeridade no atendimento nesse Exatamente. Que possam impactar o funcionamento de um determinado setor, de uma determinada sala. Exatamente. Né? Isso aí. No aspecto abre o chamado que você fala, é muito importante que lá na premissa de implantação de processo de manutenção, o gestor de manutenção, junto com todas as outras gestões da empresa,
estabeleça SLAs para cada serviço, níveis de serviço. Olha, para verificar o ar-condicionado de uma sala especial que requer uma temperatura X com controle de umidade, o meu SLA é de 30 minutos. O que isso quer dizer? Eu preciso fazer o primeiro atendimento, no máximo, em 30 minutos. Porque aí você começa a estabelecer regras e ditar o ritmo do processo. Então, assim, porque senão vai ter aí uma tempestade de demandas e você, de forma humanamente impossível, conseguirá atender. E, pelo contrário, sairá como ruim do processo, ainda que atendeu X e não atendeu Y, atendeu Maria e não atendeu João. Então, assim, existe essas vaidades também dentro da corporação, dentro da empresa, que você só consegue organizar de uma forma detalhada a nível de conceito mesmo, de planejamento e de definição de atendimentos. Tá? Entendido, doutor. Alguém e aí, tem algum doutora, questionamento? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocar alguma situação aí para deixar nosso engenheiro numa situação de risco? Complicada. Bom, além dessa questão da manutenção, né, você também é especialista em estruturas de concreto. O que lhe dá um suporte a mais, né? Porque um dos maiores problemas que a gente tem relacionados à manutenção, né, um dos mais graves, é essa questão da recuperação estrutural. E como é que você vê esse nicho de mercado? Existe muita demanda, muita irresponsabilidade? Sim, existe também muita negligência por parte de moradores. Eu visito alguns prédios aqui na cidade de Salvador que, eu digo para você, eu não sei como ainda está de pé, entendeu? Porque o grau de corrosão, e eu digo corrosão acentuada, né, com perda de seção da armadura, extremamente elevado. E, estou vendo com o síndico porque a gente tem que levantar dinheiro. Veio uma pessoa aqui em 2002, estamos em 2020, o cara foi lá em 2002, cobrou 30 mil. A gente achou caro. Imagina. 18 anos depois, o cara não fechou o serviço. Então, existe uma série de situações aí que, ao meu ver, muita negligência e, em alguns casos, desconhecimento mesmo do problema, entendeu? Que isso acarreta, né? Eu tive uma situação de um cliente que era um condomínio e eles me chamaram para fazer um orçamento para a reforma do playground. Quando eu cheguei no prédio, simplesmente a condição da garagem era impraticável. Todas as armaduras estavam expostas. E tinha aquela... parecendo estalactite de carbonatação, né? Sim, a carbonatação. No concreto. Em cima dos carros. A laje estava totalmente comprometida. Parecia uma peneira. E aí eles discutindo se a guarita ia ter 2 andares, se a guarita ia ter 2 banheiros para atender os moradores e outro para atender os funcionários. Aí eu falei, gente, eu não vou fazer esse orçamento. Vocês estão discutindo isso aqui quando vocês tinham que resolver um outro problema, que é a impermeabilização do playground para poder fazer a recuperação estrutural, porque não adiantava fazer a recuperação estrutural e continuar infiltrando pelo térreo. Então, assim, eu me neguei a fazer um trabalho quando eu detectei que realmente tinha um problema de manutenção grave e que eles estavam querendo embelezar o térreo, vamos reformar salão de festa, aumentar a guarita. Foi na época que o prefeito pediu para aumentar o pé direito das guaritas e tudo mais. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas não é possível, gente. O elefante caindo na cabeça deles, literalmente. E eles ali preocupados com o design da guarita, sabe? Uma coisa assim que tem sentido. Bom, tem uma pergunta aqui de Tássio Hermes, que ele pergunta o seguinte, Silvio, como é lidar com demandas de manutenção dentro de UTIs e centros cirúrgicos? Vamos nessa. Grande Tássio, engenheiro Tássio aí, amigo e colega da área de manutenção também. Então, Tássio, como eu falei anteriormente, você precisa, assim como uma edificação convencional, estabelecer sistemas críticos ou ambientes críticos. Esses 2 ambientes citados por você aí, UTI e centro cirúrgico, são ambientes que requerem uma atenção diferenciada, são ambientes críticos,
você precisa ter um controle de temperatura rigoroso, você precisa ter um controle operacional maior no aspecto de prestar um bom serviço para aqueles médicos, enfermeiros, técnicos, né, toda a equipe da área assistencial. Então, como é lidar? Digamos que o TI, por exemplo, você tem um paciente que está em um leito, né, cheio de aparelho, e você sabe que você tem todo um sistema elétrico que te traz uma certa segurança, que você tem uma régua, que a gente chama de IT-MED, por uma rede estabilizada. Então, na falta de energia da concessionária, você tem os no-breaks até que o sistema de geração de emergência, os geradores, eles entrem em operação. Mas, mesmo assim, você deve ter atenção redobrada aos chamados desses dois setores e atender dentro do SLA estabelecido e acordado com a coordenação daquele ambiente. Eu acho que eu respondi a pergunta de Tássio. É porque né, é bem ampla, mas, Tássio, qualquer coisa a gente conversa depois, viu? Tô brincando, pode falar. Tem uma observação de André também, que ele fala assim, brincadeiras à parte, o ponto central é a falta de profissionais e empresas habilitadas. Concordo plenamente. Sentimos nos últimos anos uma melhora com o advento das normas de desempenho e Código Civil. E não só isso, André. Tem surgido muitos cursos, eu que sou da área acadêmica, então estou por dentro aí disso, muitos cursos de pós-graduação e de extensão voltados para a área de manutenção. Porque assim como a parte de perícia e avaliação imobiliária, é uma área que está na moda, que o pessoal está explorando mais. O que também é um risco, do mesmo jeito que eu falei na semana passada, eu volto a falar agora, porque você vê que a manutenção, ela é multidisciplinar. Você tem que entender de elétrica, você tem que entender de hidráulica, você tem que ter uma noção de mecânica, porque assim, você vai estar coordenando aquela pessoa. E você precisa, não é que você tem que saber fazer, mas você tem que ver se a pessoa que foi convocada para realizar aquele serviço tem condições de fazer. E isso é muito preocupante, porque é uma responsabilidade que você está ali do lado e você vai responder junto. E você dá uma pane, queimar um equipamento desse, quantos milhões a gente está falando? Isso aí. Seja na indústria, seja num prédio comercial ou num hospital. Enfim, é muito tenso, tem que ter muita responsabilidade e muito estudo, né? A gente não pode parar. Exatamente, Monique. Porque quando a gente fala muito de manutenção, a gente sempre remete à área industrial, né? A gente sabe que a manutenção na área industrial vem lá desde a Revolução Industrial, lá atrás. Mas é bom a gente separar manutenção industrial da manutenção não industrial, né? E essa manutenção não industrial que muita gente subestima ou não acredita no potencial de transtorno que pode trazer, inclusive inviabilizar o negócio, entendeu? Com certeza. E eu acredito que, aos poucos, é uma questão de conscientizar, né? E quando a gente fala em conscientizar, não é rápido, mas tem mudado bastante já a cultura de muita gente aí nesse aspecto, tá? Pois é, pessoal. Estamos chegando ao final do tempo da nossa live. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Vou pedir ao engenheiro Silvio que faça as considerações finais. Se tiver alguma dica, algum conselho, a hora é agora para essa galera não cair em nenhuma armadilha. Muito obrigada pela participação. Pô, o tempo voou, então, Monique. Então, eu agradeço, desde já agradeço aí pela oportunidade, né? Acho que suas lives aí estão uma melhor que a outra, e hoje eu estou participando de uma, fico contente, tá? A dica que eu deixo aí para os colegas é invista na área, caso seja de seu interesse, invista na área de manutenção. Como você mesmo falou, existe uma gama de cursos hoje em dia no mercado aí, em boas instituições, tá? Instituições sérias. Então, o foco é para o engenheiro que quer ser um gestor de manutenção. A gente já tem gestão na veia, na verdade. O engenheiro, o arquiteto, todo mundo com essas áreas afins, a gente já sai já com gestão na cabeça. Então, assim, aprimore, né, a gestão da manutenção, comece a entender a importância da manutenção e não tenha dúvida que o mercado vai abrir diversas portas aí para vocês, porque é um trabalho que não para, literalmente, tá? Não para. Não para. Exatamente. Então é isso. E a gente permanece aberto aí, caso vocês queiram trocar ideia, experiência, não tenha dúvida que a gente aprende também, e o pouco aí das aventuras e vivências a gente vai contribuindo aí, passando um pouquinho para vocês.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem teremos novas lives. Vou puxar os temas para vocês. Vou disponibilizar aí tanto no Instagram quanto no grupo da Asperact. E caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, manda para a gente que eu vou buscar os profissionais corretos para falar um pouco sobre o tema para vocês. Muito obrigada, Silvio. Você é um profissional, nota 1000. Eu te admiro demais. E muito obrigada pela participação e a disponibilidade aí do seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Um beijo para todos que participaram. Quanto mais vocês participam, mais interessante ficam as lives. Eu não quero aqui ficar no bate-papo, eu e Silvio ou qualquer outro convidado. Eu quero que vocês interajam bastante para essas lives serem cada vez mais enriquecedoras, tá? Um beijo para todos e até a próxima. Tchau!